que você levantasse sua mão, estendesse aqui para Fátima, e o Senhor vai usá-la tremendamente, amém? Senhor meu Deus, o Senhor está nesse lugar, Pai. A Tua presença é visível, Senhor, é quase palpável a sua presença nesse lugar, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de cura, Senhor. E o Senhor trouxe cada um a este lugar, Senhor, para falar conosco através da Tua filha, Senhor. A Tua filha querida, Senhor. A Fátima, Senhor, que tem sido também experimentada na dor. Senhor, esta mulher já foi em lugares profundos, onde ela encontrou o Senhor. E o Senhor vai usá-la para falar diretamente ao nosso coração. E nós estamos felizes pela vida da Tua filha. Coloca, Senhor, a Tua presença, os Teus anjos aqui sustentando a sua filha, Pai, para que ela traga para nós a palavra e a rema, que é cura na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. O Senhor está com você. Amém. Boa noite. Deus é maravilhoso. Eu queria que você fizesse uma coisa agora, olhasse para alguém que está ao seu lado, mas que você olhe nos olhos e fale com convicção. Tenha bom ânimo. Você está repetindo a palavra que o próprio Senhor Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele queria que você tivesse, que nós, aliás, ele quer que nós tenhamos a convicção de que ele está ao nosso lado. E ele está ao seu lado. E, Mazinha, existem sinais realmente. Sinais de que nesse período em que eu fui chamada, eu passei por um vale profundo também. Com minha mãe e com o meu marido. Pessoas importantes, né, na minha vida. E, aliás, a minha mãe está com 90 anos e ela está aqui, ela fica um período comigo em Niterói e fica outro período com o meu irmão. E ela está também, há um mês atrás, também saiu do hospital, 90 anos, uma mulher de Deus, de fibra, forte, que quando eu ouço hoje o choro dela, é difícil, porque ela sempre ouviu o choro dos outros. E hoje ela também está chorando, por estar debilitada. E aí, agora mesmo, antes de eu vir para cá, eu liguei para ela e falei: mamãe, eu estou indo lá para a igreja. E ela assim: olha, quando você voltar, não esqueça daquela nossa oração, porque eu tenho, todas as noites, eu tenho falado com ela, tenho orado com ela, e para com que ela venha realmente a sentir, e ela tem sentido essa força do Senhor, porque nós precisamos de dar essa força. Nós também somos a força que Deus quer usar uns para os outros. Amém? E eu tenho 2 sinais de que Deus é comigo, é com você, porque uma é que o meu marido está aqui, ele não era para estar. E ele está aqui, passamos um momento difícil em relação à saúde dele, e eu achava que ele não poderia vir, e que, aliás, nem eu poderia estar aqui. Com a mãe aqui doente, e o marido em casa também, foi muito difícil, mas Deus me sustentou e me trouxe até aqui com os sinais do poder dele. Amém? Eu queria que você olhasse comigo, e por que eu coloquei, o tema que me foi dado foi esse: extraindo forças das nossas fraquezas. E eu quis trazer
este desenho, porque esse desenho tem um significado muito grande para as nossas vidas. Esse desenho foi meu marido que fez. Tem quantos anos isso, Paulo? Uns 35 anos atrás, ele quem desenhou. No clímax de sua dor, onde ele, com 23 anos, ele estava perdendo os 2 rins e estava entrando para a hemodiálise. Então, você pode observar nesse desenho que existe nessa mãozinha embaixo aqui, que é a dele, que representa a dor dele, um certo desespero, uma certa ânsia de segurarem algo forte. E aí eu quis trazer essa figura, porque essa figura está num quadro na nossa casa e tem um significado de que Deus tem nos dado muitas e muitas vitórias, mas em cima de muitas aflições também. Mas em todas essas aflições, nós temos visto e experimentado a boa mão de Deus. E por isso que eu quis trazer esta figura, porque ela tem uma representação forte de que desde o início do nosso namoro, nós namoramos em hospital. Nosso namoro e nosso noivado foi com ele fazendo hemodiálise. E aí, então, eu ouvia muitas pessoas dizendo: o que você está fazendo? Você está doida? Até a família dele chegava para mim e dizia assim: você sabe realmente o que você está fazendo? Meu filho, a mãe dele dizendo, por não, nenhum deles ainda conhecerem o poder de Deus, eles ficavam perplexos. Uma moça que estava começando uma vida, terminando uma faculdade e querendo casar com um rapaz que para eles não tinha nenhuma perspectiva de vida. E eu, então, nesses 31 anos que fizemos de casados, eu pude observar que, mesmo em meio àquilo que muitas pessoas achavam que era impossível, nós experimentamos até hoje o possível, que vem realmente trazendo algo de Deus, que é o possível, que Deus torna em cada situação, em cada momento da nossa vida. Deus nos tem trazido coisas maravilhosas. E o sofrimento, né? Eu queria, assim, é interessante que o sofrimento, ele tem muitas... existem muitas pessoas que entendem diferentemente esta palavra sofrimento. Por quê? Porque existem várias óticas. A ótica do espiritismo, para entender o sofrimento, a ótica do budismo, a ótica do cristianismo. E aqui na Clínica da Alma, os temas que serão abordados nesses 3 dias, com certeza estarão vinculados a uma convicção de fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta de conceitos errados. E o que acontece? Eu, antes de continuar, eu gostaria de orar com você para com que muitos conceitos que muitas vezes nós aprendemos, que esses conceitos não, nesses 3 dias, sejam completamente desfeitos, e que o único conceito que fique enraizado na nossa mente, no seu coração, seja essa ótica do cristianismo para o sofrimento. Amém?
Então, eu quero orar com você, coloque a mão no seu coração. Querido Deus, amado Pai, Pai, nós sabemos que o Teu Espírito está aqui neste momento. O Senhor trouxe cada uma das Tuas filhas e filhos para este lugar, para que haja um novo entendimento sobre os sofrimentos da vida, Senhor. E por isso aqui eu te peço que o Teu Espírito Santo possa fazer com que qualquer conceito que escravize o nosso coração, que escravize as nossas vidas, meu Deus, sejam totalmente dissipados e que apenas a verdade daquilo que o Senhor quer nos ensinar seja esclarecida e estabelecida em cada vida aqui, nesses dias que vamos estar aqui. Em o nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você trouxe, mas eu vou ler uma passagem aqui que eu acho muito importante. Vou fazer essa leitura em 2 Coríntios. Eu vou ler, tá? Se você não trouxer, não tem problema. Eu vou estar lendo para você entender. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Diz aqui: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tá? Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que existem enraizados nos nossos pensamentos, existem fortalezas. Fortalezas são fortificações que muitas vezes nos impedem de viver a abundância que Deus quer que nós vivamos, mesmo diante das dificuldades. Existem também sofismas. Sofismas são argumentos falsos que nos conduzem a erros. E a altivez é a soberba, o orgulho humano que está completamente oposto àquilo que o Espírito Santo de Deus é. Existem padrões de pensamentos na minha vida e na sua vida que ficam enraizados, que vão sendo construídos desde a nossa infância. Esses padrões, eles se estabelecem na medida que nós vamos crescendo e nós vamos assimilando através das nossas vivências com os nossos pais, do nosso conhecimento, daquilo que nos é proporcionado como conhecimento, até mesmo sobre Deus. E crescemos com esses padrões enraizados. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas só para você ter um entendimento, existem padrões de conduta, de comportamento, que nós levamos para as nossas vidas, para todas as áreas da nossa vida, que nós aprendemos quando somos crianças, tá? Eu vou dar um exemplo. Uma criança que vê muito o pai falar alto com sua mãe e não precisa nem bater, mas aquela criança pode
ver naquela fala grosseira daquele pai, ela sentir medo e sempre aquilo ser uma coisa recorrente e ela trazer dentro dela, naquela infância, aquilo ficar enraizado e essa criança, ela pode levar para a vida dela esse padrão de se esquivar de alguém que fale mais alto. Então, de repente, por conta, às vezes, de alguém que fale alto, ela cresce e aí, então, quando alguém vai falar um pouco mais alto, não está nem brigando com ela, mas para ela, o registro que ela tem, o padrão que ela tem em seu pensamento de se esquivar de qualquer fala alto, porque naquele momento, na infância dela, ela sempre se esquivava porque aquilo causava uma dor emocional e aí ela aprendeu a fazer isso. Então, diante de outras pessoas na sua vida adulta, nos seus relacionamentos, ou com a esposa, o marido, ou com alguém do trabalho, um patrão, quando alguém fala um pouco mais alto, aquela pessoa ela vai se esquivar e ela não vai saber resolver algum conflito por conta daquele padrão que ficou enraizado. Isso é uma palhinha do que acontece. O que eu quero que você e eu entendamos é o seguinte, que todos nós temos padrões enraizados dentro de nós. Temos conceitos também que nos ensinaram sobre Deus. E por que eu estou falando isso? Porque esses padrões fazem com que nós venhamos a ter a nossa visão do mundo. Você vai olhar conforme, ou seja, você vai ter a sua lente para olhar para as situações. Então, eu não posso, e assim é com o sofrimento. Você já viu alguém assim falar, poxa, mas fulano está chorando por causa de uma coisa tão boba, boba para você. Mas para ele pode ser uma crueldade, algo tão mínimo para mim, então nós não temos medida, não temos como qualificar nem quantificar o que alguém sofre, né? E aí, existem também pessoas que trazem um conceito errado de si mesmas, por aquilo que ouviram sobre si, por aquilo que vivenciaram, e também trazem esses conceitos errados também sobre Deus. Quando você traz um conceito errado sobre você, você vai comprometer todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque nós sabemos que quando alguém tem uma autoestima ou um conceito errado daquilo que aquela pessoa é, ela vai levar isso para o seu viver em todas as áreas. E assim é o conceito de Deus que nós aprendemos. Hoje estamos aqui reunidos numa igreja cristã evangélica que tem como fundamento a fé em Jesus Cristo, mas, como eu, por exemplo, eu não nasci ouvindo a palavra de Deus. Então, eu aprendi conceitos sobre sofrimento que eu acho que para mim eram verdades. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos desvencilhar é dos conceitos e aí a Bíblia chama de sofismas, que nós precisamos conhecer, nós só podemos ir contra uma inverdade com a verdade. Não é isso? Então, olha só. Pode passar, por favor. Olha só. Vamos para entender, né, a origem do mal.
Existem pessoas que dizem assim, mas se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? E aí nós precisamos conhecer a verdade para dissipar esse pensamento, né? A origem do mal. Lá em Gênesis, nós sabemos que está escrito, viu Deus tudo quanto fizera e era o quê? E que era o quê? Muito bom. Então, tudo que Deus fez é muito bom, né? A origem do pecado da humanidade. Portanto, né? Vamos estar aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A criatura boa de Deus, um dia caiu, e essa queda foi que desencadeou o mal. Ou seja, o mal não foi originário de Deus. Deus não criou o mal. E aí, então, nós vemos porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que quer isso dizer? Que ainda que nós tenhamos nessa vida sofrimentos, os sofrimentos não têm origem em Deus, mas sim o que aconteceu foi que depois da queda, da desobediência deste homem, no sentido genérico, a Deus, é que começaram as dores. Ok? Vamos lá? Bom, no Éden. Lá no Éden, era outra condição de existência. A vivência mental, a vivência física era completamente diferentes, né, da que nós vivemos hoje, depois da queda. O pecado afastou o ser humano da luz, comprometeu a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual, né? Então, quer dizer que na dimensão atual em que vivemos, né, depois da queda, não adianta, gente. Existe sofrimento, existe angústia. Nós não podemos fugir disso. E a gente quer fugir, né? Lógico. Quem é que quer sofrer? Quem é que gostaria de estar sofrendo? Ninguém. Mas a gente tem que saber que o sofrimento, as angústias, elas existem. Mas como encarar? A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos desvencilhar dessa questão de, se eu estou em Cristo, Deus não pode fazer com que eu passe por nada de ruim. Isto não existe. E a gente vai ver aqui com o desenvolver. Bom, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né, depois da queda, precisam de um crescimento harmônico. E o que acontece? O nosso espírito, tá, hoje, precisa vamos dizer assim, desse desenvolvimento. A espiritualidade do ser humano precisa ser desenvolvida. Por quê? Porque quando nós desenvolvemos a espiritualidade, nós vamos adquirir condição de enfrentamento muito melhor dos sofrimentos da vida. Então, essa espiritualidade desenvolvida vai ser um instrumento poderoso para nos ajudar a enfrentar
às situações difíceis e encontrar saídas, não é? Eu coloquei esse versículo porque eu acho que nós vivemos num tempo da pós-modernidade em que, não sei se você percebe, mas está havendo assim vamos dizer, o que eu posso fazer? Um investimento muito grande naquilo que o homem pode. Aquilo que você pode. Você pode. Você pode. Eu creio que nós podemos, sim. Mas não independentes de Deus. E aí, quando a Bíblia fala que conhecer a Deus constitui a glória do homem, quando nós desenvolvemos uma espiritualidade e não uma religiosidade. A religiosidade são regras, são ritos, mas a espiritualidade é algo muito diferente. É um relacionamento com uma pessoa. Quando nós começamos a desenvolver este relacionamento com Deus, a igreja é importantíssima, porque ela aponta sempre para com que nós venhamos a ter este relacionamento. Mas não é o fato de estarmos sentados aqui, de assistirmos ao culto maravilhoso, só que vai nos dar condição de desenvolver a nossa espiritualidade. Mas o que nós precisamos é desenvolver um relacionamento com Deus. E aí diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra. O que eu quero trazer para mim e para você aqui essa noite, em relação a isso? É que eu e você não podemos, não devemos colocar o nosso coração na minha sabedoria, nem na minha riqueza, nem na minha força, apesar dessas coisas serem boas, mas nós não podemos nos apoiar nisso, entende? Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus como Ele é, e não como nós achamos que Ele é. Porque existem situações na vida, quando nós não temos o verdadeiro conhecimento de quem é Deus, nós podemos até dizer assim, mas eu não acho que Deus possa fazer isso comigo. É importantíssimo, por isso que é importante conhecer a Deus, se relacionar com Deus, saber quem Ele é. Pode passar. O que é a fraqueza? Que bom que eu estou diante de um monte de gente que tem fraqueza. Porque se fosse aqui, se você dissesse assim, a maioria aqui, eu sou forte, eu ia me sentir mal. Ou então eu dizer para você, eu sou forte. A fraqueza, gente, é uma condição humana. Não existe ser humano, por mais que seja bem-sucedido em todas as áreas de sua vida, que não tenham fraquezas, porque a fraqueza é uma condição humana, é condição de ser gente. Coloca o humano no seu devido
lugar. A fraqueza é a maneira de ser pessoa, né? Não podemos evitar os sofrimentos nessa vida. E aí nós temos que entender também que os sofrimentos podem ser consequências dos nossos atos, né? Ou escolhas ruins que fazemos, mas também podem vir como forma de Deus nos aperfeiçoar, nos amadurecer, nos santificar. E aí entra esse entendimento que só você e eu, tendo essa relação, esse conhecimento com esse Deus tão amoroso e maravilhoso, pode te dar. Como o salmista disse, né? Foi-me bom ter passado pela aflição. Porque aí, para que então eu aprendesse os teus decretos, só pode fazer uma afirmação dessas quem realmente passa a conhecer quem é Deus. E eu creio que aqui todos nós temos uma ânsia de conhecer a Deus, amém? Eu tenho, você tem também. Só que muitas vezes os nossos conceitos errados, os nossos achômetros, não nos deixam ver Deus nas situações difíceis da nossa vida. Pode passar. E essa frase do C.S. Lewis que diz, né? Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de outra maneira. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Nesses 31 anos de casados que nós temos 2 filhos. No início, o médico falou para o meu marido que, na condição dele, ele não poderia ter filho. E até chegou a falar comigo. E esse médico que o tratou, na verdade, nós namoramos e casamos em 11 meses. Até o meu pastor, na época, achou que eu estava com um parafuso a menos. Disse, Fátima, o que você vai fazer da sua vida? Tinha uma irmã que doou o rim para ele, isso por conta do estado físico que todas as pessoas viam. A irmã que doou o rim para ele, depois de doar, depois do transplante dar certo, transplantado renal, eu falei, né? Ela disse para mim, ela sempre dizia para mim, depois que eu tive o primeiro filho, ela disse, Fátima, se prepara, porque você não sabe quanto tempo, se é 1 ano, se é 2, se é 3. Então, todo mundo ficava me preparando para algo que eu até entendo, é humano. Mas dentro de mim, havia uma convicção. Havia uma convicção inexplicável de que não ia ser assim. E como não foi. E aí, então, esse médico interessante, que se tornou um amigo de meu marido, ele hoje até procura o meu marido para desabafar certas coisas da vida dele. Tal é aquilo que Deus, nesse tempo, pôde fazer. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós passamos depois, nesses 31 anos, nós passamos muitas aflições. Não foram poucas. E com saúde. E meu marido é pastor. E nós, sempre à frente de igreja, temos aqui até amigos que conhecem e que nos viram passar por muitas coisas. Mas Deus sempre dando a força necessária na nossa fraqueza. Pode passar. Tiago também nos dá uma lente pela qual nós devemos olhar os nossos sofrimentos.
E aí ele diz assim: meus irmãos queridos, que coisa linda, tende por motivo, tenha um motivo de toda a alegria. Ai, passar por sofrimento, ficar alegre, que isso? Ele fala, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê, gente? Vamos falar bem alto. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou seja, aperfeiçoamento, amadurecimento. Eu ouvi um coaching falar que o sofrimento para a alma é como a academia para o corpo. Nos dá músculos, nos amadurece. Para quê? Para que nós possamos ajudar uns aos outros. Não é para nós. Nós vivemos para Deus e precisamos viver uns para os outros. Por quê? Porque todos, um dia sou eu que estou fraca, outro dia é você que está fraco. E assim nós vamos chegando sempre aonde Deus nos aponta para chegar. Eu acho interessante isso aqui, né? Ele fala que alegria para passar, né? Passar não é um destino. As provações, as aflições, o sofrimento não é para sempre, mas é um caminho e não um destino, amém? Então, por isso que nós precisamos ter perseverança. Nós não devemos jogar a toalha, como muitos fazem, mas nós devemos perseverar, nós devemos saber de que nós estamos com Ele ao nosso lado, o Deus forte ao nosso lado, que vai nos fortalecer, que nos vai fazer entender o quanto nós precisamos ser transformados e sairmos melhores. Pode virar? Isso. No sofrimento existem dois caminhos, e eu fiquei pensando aqui. Existe um caminho que você pode correr da situação. E aí eu fiquei pensando, será que o Judas fez isso? O Judas sofreu, você sabia que ele sofreu? Ele não sofreu como deveria ter sofrido um arrependimento, mas ele sofreu de remorso. E ele correu. E qual foi o resultado? Quando a gente corre de sofrimento, a gente se desespera, gente. Ele se desesperou. E aí ele foi ao suicídio. E existe o outro caminho, que é o correr para Deus. Correr para Deus, aí eu me lembro de Ana. Ana, na sua angústia, ela correu para Deus. Ela estava angustiada. E aí você vai dizer assim, poxa, mas que sofrimento é esse? Ela queria só um filho, mas para ela era muito importante. Era uma angústia que Ana tinha, por conta de que a sua rival ia lá todo dia e massacrava o emocional de Ana. Aí a Ana estava, realmente ela tinha o desejo de ter aquele filho. E ela correu para o Senhor. Qual é a sua angústia? Para onde você tem corrido? Será que você pensa em fugir? Será que você pensa em largar tudo? Não, não faça isso. E aí Ana, então, teve o resultado, né? Que foi o consolo e a força para prosseguir. Por que é importante saber quem é Deus, gente? Por que
conhecer a Deus constitui a glória do homem. Porque eu acredito que Ana, ela correu para Deus porque ela sabia quem Ele era. Nós só corremos para os braços de uma pessoa que nos dá segurança. E por que nós precisamos saber nesse relacionamento, nessa perseverança, nesse andar com Deus, quem é Ele? Nós só podemos conhecer uma pessoa quando andamos com ela. Você não me conhece, eu não conheço você, mas se a gente quiser se conhecer, a gente vai ter que marcar encontro, a gente vai ter que andar junto, você vai ter que me conhecer, eu te conhecer, e assim é Deus. E aí, então, Ana sabia que Deus era o quê? Era amor, era misericordioso, fiel, forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, poderoso. Ela sabia que Ele era isso tudo, e você sabe que Ele é isso tudo. Mesmo diante da tua dor, mesmo na tua dor, você precisa correr para Ele. Vamos lá? Essa frase é de um psiquiatra que eu não sei se você conhece, mas se não conhece, é muito bom que conheça. Ele foi um psiquiatra que vivenciou a dor do sofrimento, o sofrimento num campo de concentração, o Auschwitz, né? E outro campo também, não foi só em um. E ele chega à conclusão, Viktor Frankl, ele experimentou, ele já era um neurologista, e ele foi, toda a sua família foi tirada, a esposa, os pais dele, a irmã dele, foram todos levados para o campo de concentração. Ele viu a esposa morrer, ele viu o pai, ele soube, enfim, ele perdeu a família toda. E olha, não era qualquer sofrimento, gente. Campo de concentração, eu tive lendo como que o sofrimento ali era terrível. Eram 9 pessoas dividindo um quadrado para dormirem nus, num frio que Friburgo não chega perto. Sem comer, tomando chicotadas, todos eles. E diante desse sofrimento humano, o Viktor Frankl, ele faz experimento. Inclusive ele conta que quando alguém desistia, que era muito fácil desistir diante do sofrimento, eles iam para o fio. Ir para o fio era se encostar na rede elétrica para se matar. E aí, então, de vez em quando ele ouvia alguém dizer, vou para o fio. E ele ele perdeu 25, ou melhor, ele foi a 25 quilos, um homem enorme. Era um osso, todos eles eram osso puro. E ele passou, então, mesmo sofrendo, ele ia, quando ele ouvia que alguém estava querendo ir para o fio, quando ele via que alguém estava querendo desistir, ele ia para perto. E ele começava a conversar, e ele começava a dar para aquela pessoa, ver se aquela pessoa tinha um sentido fora dali. E aí ele observou que quando uma pessoa começava a ter sentido fora dali, ela não se entregava. Então ele diz assim, nas minhas observações psicológicas, concluí
que no campo de concentração só sucumbem aqueles que entregam os pontos, aqueles que não têm mais um motivo interior em que se apoiar. Qual é o seu motivo interior? Eu e você precisamos ter. Pode virar. Precisamos de ter atitudes. Jesus, quando ele chega e fala, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham atitude. Quando ele diz tenham bom ânimo, ele está dizendo assim, tenham atitude. Atitude interior, gente. Uma atitude interior e é interessante que esse Vitor Frankl, ele dizia assim, olha, eu cheguei à conclusão que eles podiam me tirar tudo, menos a minha atitude interior. E aí eu digo para você, atitudes que precisamos ter quando nos encontramos sem forças, limitados, abatidos, qual é a atitude? Nós precisamos ter, olha, nos rendermos a Ele e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aí você pensa assim, trazer esperança naquilo que Deus já fez. Não é isso. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança é saber quem Ele é. Por isso que é necessário você e eu conhecermos a Deus. Porque a nossa esperança precisa estar nele. E quando você sabe quem Ele é, essa atitude interior para nós é chamada fé. Fé. Mas eu tenho fé. Fé no Todo-Poderoso, no Deus de amor, no Deus fiel. E quando você tem essa intimidade, tem este relacionamento com Deus, você só não pode tocar, mas você tem uma convicção através das suas experiências que Deus, Ele é isso tudo mesmo. E às vezes nós somos levados, como Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Mas o próprio Deus levou o Senhor Jesus. O Espírito de Deus foi levar Ele ao deserto. Às vezes nós somos levados a desertos, para com que nós venhamos a não ser mais como éramos. Deus está sempre visando algo bom para nós, porque Ele é amor. A origem dele é amor. Jamais Deus vai querer o mal para mim e para você, ainda que a situação seja muito difícil. Mas Deus é bom. Pode virar. Não, volta, querido, eu tenho que falar. Hebreus 6,19, guarde bem isso. Hebreus 6,19. Esperança é a âncora da alma. Mas eu tenho esperança no... Você tem esperança em quem? Em quem? Como os discípulos chegaram para ele, Pedro falou, para onde iremos? Se tu tens as palavras da vida, para onde você vai, meu querido, minha querida? Se Ele é tudo,
Ele é tudo o que você precisa. A palavra de Deus diz que se ainda que meu pai e a minha mãe são pessoas que mais eu preciso nessa vida, que mais uma criança precisa para ter apoio, ainda que meu pai e minha mãe, eles não estejam ali para me amparar, Deus é a minha força. Mas é preciso que eu e você conheçamos. Entende? Porque não é só frequentar a igreja. Frequentar a igreja faz parte, mas ter relação com Deus é tudo que eu e você precisamos. Pode virar. Âncora da minha alma, esperança num Deus Criador, que fez tudo, que criou tudo e no final disse que tudo era bom, que criou você, que teceu a você lá no ventre da tua mãe, teceu com um propósito dele. Pode virar. Eu quero ler com você esses 3 versículos. Bem-aventurado, feliz. Deixa eu falar uma coisa para você. Felicidade não é o que a mídia propõe. Você tem que ter. Você tem que ter. Você tem que ter, tem que ter, tem que ter. Felicidade não é isso. Felicidade também é a gente saber que quando a gente passa pelos momentos difíceis, nós vamos ser pessoas melhores. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado o homem ou a mulher cuja força está em quem? Em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz desse vale árido um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. E aí, gente, eu acho tremendo isso, porque quando a gente vivencia isso, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, ou seja, é de força em força. Às vezes, no dia, a gente precisa de força de minuto a minuto. Mas vão indo. Não param, não retrocedem, mas vão indo, ainda que com uma certa lentidão, não mais como nós íamos com tanta fúria, com destreza, mas ainda assim vão indo de força em força. Gente, José do Egito, se você conhece a história, se você não conhece, deve conhecer, passou por várias aflições. José tinha muitos motivos para desanimar, para jogar a toalha, mas ele teve a atitude, e você pode ver que em todas as aflições de José do Egito está escrito assim: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Na injustiça da família, na injustiça de ser dito que ele tinha feito o que não fez,
com a mulher de Potifar. Injustiça em cima de injustiça. Você acha que ele não chorou? Você acha que ele não sentiu? Nossa! Mas mesmo chorando, mesmo sentindo, ele tinha a atitude de prosseguir. Vão indo de força em força. E depois de tudo que ele passa, ele chega para os irmãos que puseram ele naquela situação, e não foram poucos dias, foram anos. Se não me falha a memória, uns 13 anos. Ele vê os irmãos que o colocaram naquela situação e diz ainda, porque ele conhecia a Deus, ele chega e fala: não foram vocês que me trouxeram para cá, mas sim Deus, com o propósito dele, de conservação da minha vida por causa da vida de vocês. Neste caso, foi conservação de vida. Jó, depois de tudo que ele passou por uma variedade de perdas, perdeu tudo. Perdeu tudo e ainda perdeu a saúde. Perdeu tudo. Mas nesse momento todo de aflição, ele vai conhecendo a Deus. E aí, no final daquilo tudo, ele chega à conclusão: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é balela, gente. Deus entregou ao seu filho, preciosíssimo filho, ao sofrimento, ao ápice dos maiores sofrimentos da cruz, visando a redenção da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Que por mais difícil que seja, gente, Deus sempre visa um bem. Sempre, sempre, sempre. Só podemos retirar força da nossa fraqueza em meio a essas aflições, quando nós temos a atitude interior de guardar a fé. Não existe outra atitude que possa sustentar-nos no meio das aflições. Eu achei muito interessante, existe uma arte japonesa, não sei se você conhece, uma arte japonesa chamada Kintsugi. Alguém conhece? Kintsugi? É interessantíssimo. É uma arte japonesa que repara vasos quebrados. E o que acontece? Esses objetos quebrados, eles são reparados com ouro. E sabe o que acontece? Que esses objetos, eles se tornam muito valorosos depois de quebrados. É assim que Deus faz com a gente. É exatamente assim. Às vezes a gente se sente que não resta mais nada. Parece que está tudo triturado. Mas não está. Não está. Nem vai ficar. Porque Ele está trabalhando, Ele está lá moldando, Ele está reparando cada ferida no teu coração e no meu coração.
Ele está reparando com ouro para te tornar algo de valor. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Amém. Alguém quer orar, pastor? Ou alguém? Ou eu faço, não sei. Eu mesma posso fazer a oração. Amém. Amém. Ah, queridos, conheçam a Deus. Vamos levantar. Não desanime, tá? Não jogue a toalha. Deus está te fazendo algo no teu interior para se tornar algo de uma pessoa de mais valor, com certeza. Põe a mão no seu coração. Eu gosto porque é aqui que o coração bate, que o coração às vezes vai na boca. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós queremos aqui, Senhor, nos render a Ti nesta noite. Nesta primeira noite onde o Senhor começa algo de tão maravilhoso neste lugar, meu Deus. Ah, Espírito Santo, que o Senhor possa estar indo no mais profundo de cada um aqui nesta noite, trazendo, meu Deus, uma convicção de que vale a pena te conhecer, de que é necessário continuar te conhecendo, que é necessário continuar na caminhada da fé em Jesus Cristo, que apesar de todas as coisas, vale a pena. Vale a pena. Coloca esta convicção no coração de cada um aqui. Este conhecimento de quem Tu és, meu Deus. Que os Teus filhos e Tuas filhas tenham sede, tenham fome de Ti. De Te conhecer. De saber de que Tu és. De quem Tu és. E eu te peço aqui, Senhor, que nesses dias os Teus filhos voltem para ouvir mais daquilo que o Senhor tem para falar, daquilo que o Senhor tem para moldar cada coração, e que em cada fraqueza, Senhor, a Tua força possa surgir no interior de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que você receba aquele ouro na tua ferida, sabe? Que você receba um bálsamo na tua ferida, que só Ele pode dar. E aí depois o bálsamo vem, e depois o ouro para resplandecer, que você possa resplandecer a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu
seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei, na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Jesus. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu.